Capítulo 10. Nasce Francisco. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Apocalipse 22:16. O calendário marcava 26 de setembro de 1182. O dia amanhecera mostrando límpido céu azul e o sol concedia seus raios nascentes, em diáfana claridade. O vento soprava com suavidade, cujos sons assemelhavam-se a acordes de delicados instrumentos, como se a natureza oferecesse ao mundo celestial musicalidade, em agradecimento à presença de quem sabia falar a todos os seus reinos. Qual filigrana de luz, descia sobre toda a úmbria sutis eflúvios magnéticos, qual delicada rede de safírica coloração, tudo envolvendo em sua mansa acomodação. Forças cósmicas, em inteligente movimentação, anulavam quaisquer atividades que pudessem empanar a cosmografia ambiental. No centro de toda essa paisagem paradisíaca, Assis recebia a intensidade dos efeitos de sua poderosa energia e sua população pressentia que algo de transcendental deveria acontecer naquele dia. Já anoitecia e sobre a mansão dos Bernardoni caía, levemente, diáfana névoa como bênçãos enviadas dos páramos espirituais mais elevados, em favor de seus moradores. Maria Picalini, ao sentir que a natureza estava prestes a apartar seu filho de suas entranhas, não desejando permanecer no luxo da mansão, fez com que Jarla levasse para a estrebaria, para que seu filho nascesse na simplicidade da pureza dos animais, quase se repetindo o quadro do nascimento de Jesus. No exato momento em que dava à luz o seu filho, Pica, quase em êxtase, ouviu o sublimado cântico na acústica de seu coração e viu a corte de anjos que viera assistir ao regresso à terra, pelos canais da reencarnação, de um espírito de elevada envergadura, fazendo-se homem nos caminhos do mundo. E cantou também acompanhando a melodia dos céus. Jarla, que levará consigo os apetrechos necessários ao parto, emocionada, lavava mãe e filho, cortando o laço físico que os unia, eternizando assim os laços espirituais daquele ser com toda a humanidade. Ao derredor do estábulo os animais compareceram e parecia que baixavam suas cabeças em reverência àquele que chegava de esfera resplandecente, com a sagrada missão de amar com aquele amor que não escolhe, desde os insetos até os astros. O sol e a luz foram o princípio de seu amor infinito. E os animais ali prostrados incentivariam seu coração grandioso, para dentro dele aconchegar o mundo e os homens. Nascia Francisco, como Jesus, na pureza da natureza e na companhia singela dos animais. E quando o menino entoava o primeiro cântico das crianças que nascem, sua mãe perguntava à dedicada serva: Jarla, quem nos visita? Torrentes de lágrimas molhavam seu peito que arfava na cadência natural dessas horas. E a companheira fiel respondeu, chorando de alegria e prazer, sem entender as suas próprias emoções, a se misturarem na fusão da luz. É homem. Deve ser ele mesmo. E antes mesmo que fosse feita a devida limpeza e a criança agasalhada nas vestes luxuosas, cobriu-o de beijos, na ternura de companheira e de serva, lembrando com toda nitidez o sonho em que o anjo lhe pedirá ajuda. E respondeu frente àqueles grandes olhos que a fitavam: Aqui estou para servir-te. Faça-se, Senhor, a tua vontade, e não a minha. Ainda chorando de emoção, firmou, por um instante, os joelhos nas palhas de feno. Ergueu o pequenino, como que o mostrando aos céus, e falou com segurança: Deus de bondade e de justiça, de caridade e de amor. Eis aqui nos nossos braços, por misericórdia, esta luz que enviaste à terra, e que, para felicidade minha, encontra-se apoiado em minhas frágeis mãos e na tutela material dos Bernardoni. Abençoa, Senhor, o roteiro desta alma, que os nossos corações cismam que será espinhoso. Permita que ele carregue a sua cruz, que a inspiração nos diz, será pesada, até o Calvário, e que distribua aos famintos de amor, o pão da vida e a água do entendimento, fazendo com que os homens compreendam o valor da vivência evangélica. Permita, artífice da vida, que em teu nome, na minha grande ignorância, peça aos deuses da terra cooperação para este que acaba de chegar como lábaro tremulante, onde se lê claramente em letras de luz, paz e amor. Entrelacemos as mãos, anjos da natureza, em nome do Deus de amor e do Cristo, para que se cumpra a vontade dos céus, de aliviar o sofrimento dos homens. E se não for muito, quero te pedir, meu Deus, que nos ajude a compreender essa alma, que já se identifica como de concórdia e de luz. E antes de colocar a criança ao lado da mãe, ansiosa por tocá-lo e contemplá-lo com toda ternura, elevou a voz, cantando uma melodia que atravessou as eras, nascida na velha Grécia, em louvor aos deuses, com o anjinho do Senhor à altura da cabeça, como se fosse um simbólico sacrifício. O perfume encantador não se fez esperar, recendendo por todo o estábulo, como se fossem os deuses respondendo, destampando ânforas de essências raras. E Maria Picalini recebeu seu filho das mãos de Jarla,
como o maior prêmio que a vida lhe conferiu, nos horizontes da terra, cobrindo seu rostinho de beijos de toda a natureza. Dir-se-ia que o coração classificara os afetos no valor das virtudes que ela possuía. E falou com a maior ternura que uma mãe feliz possa expressar. O nome dele é João. Quando seu filho nasceu, Pedro Bernardoni estava viajando, em função de seu entusiasmo, que não se arrefecia, diante do ouro que já possuía. Ao saber da notícia, explodiu de contentamento, já com velhos cálculos envernizados para o destino do seu filho. Queria educá-lo, mas acima da educação, instruí-lo acerca da economia. Fazê-lo nobre, mas que a sua nobreza fosse assegurada pelo ouro, para não se desfazer. Quando soube que seu filho nascerá na estrebaria, contraiu o semblante, pedindo explicações, falando a pica. Quem te deu essa ideia de sair para a cocheira de animais, em estado que pedia cuidados mais acentuados? Será que é invenção do teu padrinho, somente porque Jesus nasceu nesse ambiente? Isso era naquela época em que não existia conforto, higiene, e, acima de tudo, José não tinha condições para que Jesus nascesse em palácio, cercado de todos os cuidados. O que o povo vai falar, quando souber dessa loucura? O filho de Pedro Bernardoni, alto comerciante de Assis, se não da Itália, mercador dos mais categorizados, nasceu no meio de animais. Isto é uma loucura. E prosseguindo, acrescentou: as mulheres dificilmente raciocinam com precisão. Se eu estivesse aqui, isso não aconteceria. A senhora Bernardoni explicou delicadamente que naquela hora sentiu uma vontade irresistível, sem que pudesse dominar, e foi preciso que assim intercedesse para pôr termo à tormenta mental. E acrescentou: parecia, Pedro, que o menino queria nascer lá, como ocorreu com nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não é uma honra para o nosso filho e para nós? Ele, andando de um lado para o outro, esfregando as mãos, retrucou com um ar de ironia: é possível que seja. É possível que seja outro Buda que vem por aí. Será que Deus, sendo todo bondade como falam os missionários da igreja, vai me contrariar? Sendo eu o pai da criança, não tenho algum direito? E com ênfase acentuou: isto é que não. Saberei criá-lo para ser um nobre, um cavaleiro da nobreza, um guerreiro incomparável. O seu nome atravessará fronteiras, pela sua bravura e impetuosidade de sua espada. Poderei ver com os meus olhos e viver essa felicidade, pois a riqueza nos concederá tudo isso. E arrematou já um pouco mais calmo: pica! A ninguém contes essa ocorrência. Chama Jarla e pede a ela também manter silêncio, quanto ao nascimento do nosso primogênito. O afoito comerciante ia se virando nos calcanhares, quando a voz branda de Pica se fez ouvir: Pedro querido, quero participar-te o nome do nosso filho, e sentiria a maior satisfação se aprovasses o que escolhi. Tive vários sonhos com ele, antes de seu nascimento, e o seu nome era João. Gostaria, caso concordes comigo nesta escolha, que o nome de João continuasse cá na terra. Jarla, nossa amiga e companheira de todas as horas, concorda conosco, achando que esse nome é uma continuação da mensagem do céu na terra, e uma gratidão a esse visitante das estrelas que se encontra no seio de nossa família, agraciada pela misericórdia. Pedro, inquieto, corou na mesma hora, dizendo: não posso concordar que o nosso filho se chame João. Não me peças o impossível. Tenho um compromisso moral, de muito tempo, que de certa maneira está ligado a sonho. Eu me vi enfermo de doença incurável, e um anjo de nome Pai Francisco impôs as mãos sobre meu corpo tomado pelas chagas, e instantaneamente senti-me curado, pela graça dos deuses. E quando acordei, cheio de pavor, comprometi-me comigo mesmo que, se algum dia tivesse um filho, ele tomaria o nome de Francisco. E este é o seu nome. Desculpe-me. Mas este é o seu nome, que seja no céu, que seja na terra. A mulher do rico comerciante, tristonha, silenciou, sem dar uma palavra. Jarla tentou interferir, mas Pedro a interrompeu. Obedece aos meus direitos de pai da criança. Não me peças o impossível. Já firmei na consciência esse nome, e ele, este bravo guerreiro, se chamará Francisco. Final do capítulo 10.